Alô amigo, alô amiga, o painel Eduque chegando com todas as informações da região serrana. Hoje em destaque a Câmara Municipal de Cordeiro, a Tribuna Livre. Olha, a Tribuna Livre aqui na Câmara dos Vereadores de Cordeiro está funcionando a pleno vapor. E você acompanhando agora mais uma tribuna livre utilizada pela moradora do município de Cordeiro, que tem um posicionamento sobre a questão do aborto. Você acompanhando agora em primeira mão aqui na Rede Serrana de Comunicação, também na TV Eduque, e um abraço muito especial para você de Nova Friburgo, que acompanha toda a programação da Rede Serrana de Comunicação no canal 3 da TV do Povo, com Marcos Medeiros. Agora para você, a Tribuna Livre. Olha, eu quero lembrar que você tem direito também na sua cidade de participar da Tribuna Livre na Câmara dos Vereadores em sua cidade. É só você requerer a tribuna e fazer uso da palavra para se expressar sobre os assuntos quanto à legislação em nosso país. Você acompanha agora a Tribuna Livre da moradora na Câmara dos Vereadores de Cordeiro. Gostaria de conceder a palavra à Tribuna Livre à senhora Laila Pires, por favor, para falar sobre a moção de apoio contra o aborto e liberação das drogas. Por favor, Laila. A senhora tem 10 minutos, por gentileza. Excelentíssimos vereadores, membros da mesa diretora, autoridades presentes e todos os cidadãos que aqui se encontram e também de maneira virtual. Que honra estar aqui nessa Câmara. E quero já agradecer a vocês, vereadores, pela assinatura, unânime, a moção que vai ser enviada ao Congresso Nacional e ao Senado Federal. Isso é de grande importância para nós. Gostaria eu de estar aqui nessa tribuna hoje falando de tantos feitos dessa Câmara, de tantos benefícios que vocês têm trazido para a nossa população, mas, infelizmente, eu vim falar de outras coisas que muita gente ainda não sabe. E, às vezes, porque a gente ouve uma coisa ali, outra acolá, a gente vai se deixando levar pelo que ouve, mas não tem noção da real gravidade da situação, Não preciso falar para os senhores da ADPF 442, mas peço-vos licença para falar para aqueles que me ouvem e que me ouvirão, com certeza, quando ficar isso aqui gravado. A ADPF 442, como o nome mesmo diz, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que tem por decisão aprovar no nosso país o aborto até a 12ª semana de gestação. Só que onde a ADPF 442 se baseia? Eles se baseiam no nosso princípio da dignidade da pessoa humana, porque nós sabemos que ele é primordial. E baseados nesse princípio, eles dão 3 conceitos para que um ser humano seja considerado pessoa. E dentro desses conceitos há muitas falácias, há muita coisa por debaixo dos panos que, se a gente não começa a esclarecer agora, daqui a pouco no Brasil nós vamos ter a aprovação da eutanásia, nós vamos ter a aprovação daquela mãe que recebe o diagnóstico de que está grávida de um filho deficiente e vai poder abortar a qualquer momento. Então, eles estão começando muito aos poucos, porque a ideia é muito maior do que a que se apresenta. E aí, a gente na ADPF tem também o ativismo judiciário, porque nós sabemos que o STF não tem competência para legislar. Essa competência se deve àqueles que são eleitos pelo povo, os senhores, os deputados, e não o STF, que é escolhido a dedo por critérios de amizade, enfim, outros critérios. Então, a gente já bate nessa linha. E um outro aspecto é que, de acordo com a ADPF, uma pessoa, para ser pessoa, ela precisa ter um valor intrínseco. E o que isso quer dizer? O seu valor precisa ser reconhecido. E eles, nesse ponto, eles querem se basear que até a 12ª semana de gestação, ou nas primeiras semanas, não é uma pessoa que está ali.
É um aglomerado de células. E o que nós sabemos, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de que, com relação ao início da vida, há várias teorias pela medicina. Mas eu queria pegar o tratado de embriologia que os médicos estudam, que nesse tratado de embriologia disse que a vida começa na concepção, ou seja, na junção dos gametas. Ainda não está nem no útero, mas lá nas trompas, quando o espermatozoide se fixa, né, se alia ao óvulo, ali já começa a vida. Isso está no tratado de embriologia. Mas eles querem se basear em outras teorias que não comprovam, que não têm respaldo na realidade, para, olha só que coisa, pegar o princípio da dignidade da pessoa humana e descartar uma vida, falando que a vida não precisa começar, ela não começa nas primeiras semanas. E como que a gente vai tirar, se baseando no direito da dignidade da pessoa humana, falar que logo ali na junção dos gametas já não tem uma vida? Qual é a diferença da junção dos gametas para nós que aqui estamos? É uma questão de tempo. As mulheres que já engravidaram sabem muito bem que, a partir do momento que ela tem certeza que ela está no período fértil, uma semana depois, se ela for fazer o exame de sangue, que é o mais certeiro, uma semana depois da relação que originou a provável gravidez, uma semana depois, o beta-HCG já acusa positivo. Por quê? Porque há no corpo da mulher uma estrutura que vai se modificando dia após dia. Tanto é, vou abrir aqui um parênteses para compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu tenho um filho hoje de 2 anos e 6 meses. Mas antes dele, eu engravidei 3 vezes. Engravidei 3 vezes e assim, a gente vai... E perdi, né? Tive a infelicidade de ter abortos espontâneos. E, à medida que as coisas vão passando, a gente vai ficando mais maduro. Então, eu já tinha uma noção, né? Primeira gravidez não, mas a segunda eu já sabia que uma semana depois da suposta relação que eu estivesse no meu período fértil, eu poderia confirmar a gravidez. E assim foi. E, a partir dali, como uma perda já tinha acontecido, eu fui fazendo o exame de beta-HCG constante. Por quê? O beta-HCG, ele nos permite ver que ele vai duplicando a sua quantidade à medida que a gestação vai evoluindo. Se o beta-HCG ele mostra o mesmo número, indica que aquela gravidez ela vai ser interrompida, que ali a vida já parou de existir. Então, é tão incoerente essa situação de dizer que não há uma vida ali, que a gente acaba aceitando, né? A gente fica em dúvida, mas será que realmente, de fato, na junção dos gametas tem a existência de uma vida? E aí eu quero clamar um princípio do direito. A minha primeira formação é em direito, eu não exerci por escolha da profissão de professora, que eu amo muito lecionar, mas eu concluí a faculdade de Direito e logo no primeiro semestre nós estudamos antropologia, sociologia, filosofia, história do direito. E em todas essas disciplinas, o que nós vimos? Que a vida é um direito natural. Uma vez que você oprime esse direito, uma vez que você retira esse direito, todos os outros deixam de existir. Então, como que, baseados no princípio da dignidade humana, você ali já quer dizer que uma pessoa não é pessoa? Esse é o item 1 da ADPF. O item 2 da ADPF é que eles dizem que, para uma pessoa ser pessoa, ela tem que ter valor utilitário. Ela tem que ser útil à sociedade. E aí, pensem comigo, senhores. Aquele deficiente na minha família, seja físico, seja um deficiente mental, ele, de acordo com a ADPF, ele pode, daqui a um tempo, porque esse é o precedente da ADPF 442. Agora, a gente foca até a 12ª semana de gestação. Mas como a própria ADPF diz, para ser pessoa tem que ter um valor utilitário, daqui a pouco eles querem lançar uma outra ADPF para nos colocar que aquela família que recebeu o diagnóstico ou que já tem um deficiente na família possa assassinar o seu familiar. E nunca a gente vai pensar isso. Nós conhecemos, nós temos em nossas famílias pessoas deficientes e a gente não consegue imaginar a nossa vida sem eles. Com todo o trabalho que eles dão, com toda a dedicação que eles dão, mas como a nossa vida é feliz pela presença deles.
Então, esse é o segundo ponto da DPF, porque vai abrir precedente para coisa muito pior depois. O terceiro ponto, que também é muito gritante, tem que ter autonomia. Ou seja, tem que fazer as coisas sozinhos. E isso bate com o ponto 1. Por quê? Ainda no ventre materno, uma criança não tem autonomia, ela é dependente. Depois que nasce, no primeiro ano, nos primeiros anos, a criança é completamente dependente. Então, só pode ser pessoa. Além de ser humano, tem que ter autonomia e tem que ter valor utilitário para nós. E aí, a gente começa a pensar desde quando uma vida ela vai se sobrepor à outra. E a gente pode se perguntar, por que isso acontece? Por que virou propaganda, agora, aprovar aborto em vários países? Infelizmente, por causa do dinheiro. Em todo o mundo, há uma rede de interesses com milhões de dólares. E parece que descriminalizar o aborto é algo simples, mas vai além disso, podendo abrir precedente para a eutanásia, para o suicídio assistido e até para o próprio infanticídio. Uma criança concebida em casos de estupro é cruel, é algo abominável. O ato em si, sim. Mas essa pessoa, essa criança no ventre, ela não é menos pessoa do que eu e você. A dignidade dela existe tanto quanto a minha e a sua. Ela tem direito de ser amada e ela tem direito de ser cuidada. E quero aqui falar com os senhores. Eu faço parte de um grupo nacional que defendemos a vida irrestritamente. Temos uma casa de apoio no Rio de Janeiro e quando eu falo temos, sou eu e tantas pessoas ocultas que não fazem propaganda, mas que estão ali para ajudar quando uma mulher desesperada procurando o aborto precisa de ajuda. Porque uma mulher que procura o aborto, ela precisa de ajuda. Ela está com o seu emocional, com o seu psicológico desequilibrado. Elas nunca acham que tem uma luz no fim do túnel, mas há uma luz no fim do túnel. Essa casa, elas são recebidas. E nessa casa, elas recebem todo o apoio financeiro, psicológico, médico, gratuitamente. São pessoas como eu e os senhores voluntários da causa. E ali, quando muitas precisam fugir de casa por N questões ou porque são expulsas de casa, elas ainda aprendem um ofício e ficam conosco nessa casa o tempo que precisarem, para poder aprender aquele ofício, viver daquele ofício e, obviamente, elas nunca são obrigadas a nada. Elas são convidadas a conhecerem, a se permitir deixar aquela vida viver e, até se quiser, dentro dos trâmites legais, dar essa criança para adoção. O que a gente não pode fechar os olhos é que quando a gente fala em aborto, a gente não tem noção do que acontece de fato. E eu gostaria de falar com vocês sobre alguns tipos de aborto, porque às vezes a gente já chega no momento da coisa acontecendo, né? Os bebês que eu perdi foram em casa. O primeiro eu estava sozinha e assim, era um bebê de 9 semanas. Vi o meu bebê de 9 semanas. Desse tamanhozinho, completamente formado. Vi. E nada podia fazer com ele. Olhei e estava no vaso. E aí você fica naquela, dou descarga? Não dou? Pego? Levo para mim? Não tenho nem o direito de enterrar. Isso, o primeiro. O terceiro, que já estava maiorzinho, meu marido estava comigo, e eu estava no box, e desmaia e levanta, e desmaia e levanta, e teve uma hora que eu ouvi assim, Laila, cuidado para você não pisar. 12 semanas. Um pouquinho maior, mas uma vida ali, que você vê perfeitamente o ser formado. E assim, dói, mas me dói mais ainda é saber o que querem fazer e como querem fazer. Porque para realizar um aborto, há várias formas, né? E o primeiro deles é o aborto por sucção, que é como se fosse um aspirador, que é colocado, né, na mulher, através do colo do útero, e aquele aspirador aspira. No momento que ele aspira, ele desmembra a criança. E aí vem em partes. Essa é uma forma. A outra, muito cruel também, é uma injeção com
produção salina. Então, a criança, né, recebe essa injeção através do cordão umbilical e ela vai secando através do sal. E ela agoniza até a morte, até o coraçãozinho parar. Uma outra é o esquartejamento, é o mais comum, por meio do fórceps, né, que é um instrumento que é colocado no colo do útero e ele vai tirando pedaços do corpinho da criança e como o crânio é algo maior, ele amassa, esmaga para poder tirar, né? E isso tudo aqui que eu estou falando é baseado no grito silencioso, está disponível no YouTube. Foi observado por um dos maiores abortistas americanos, o Dr. Bernard Netterson, e ele falou que um dia, quando ele estava fazendo um aborto numa paciente, e ele olhou na televisão, ele viu o bebê se esquivando do fórceps à medida que ele estava fazendo o aborto. E ele chamou desse nome grito silencioso porque no momento desse... É um documentário de 20 minutos, é bem curtinho, mas é bem impactante. Quando ele olhou para a criança abria a boca como se quisesse dar um grito. Então, ele denominou de grito silencioso. E aí, através dele, né, depois ele se tornou, depois desse ato, nunca mais ele fez um aborto, ele começou a defender a vida e foi um dos maiores defensores da vida que nós tivemos internacionalmente, ele não é mais vivo. E nesse documentário ele mostra tudo isso. E aí a gente precisa pensar que, com todas essas atrocidades que podem acontecer, se essa lei passar, a gente precisa refletir que isso acontece. Agora mesmo tem um bebê passando por isso. Agora mesmo tem uma mãe que não recebeu a ajuda necessária, não uma imposição, mas que não refletiu de fato que aquela criança ali poderia ter uma vida diferente. E não existe aborto seguro, né? Eles pautam também a conversa deles sobre isso, o aborto seguro. Todo aborto ele tem risco à saúde da mulher. Por exemplo, eu sofri 3 abortos espontâneos. Se o meu corpo não expelisse ali tudo o que precisava, né, na hora do aborto, eu precisaria passar por uma curetagem. Da mesma forma, um aborto provocado, ele pode causar várias coisas numa mulher. Perfuração uterina, infecção, complicações tardias, casos de endometriose, né? A gente tem muitas coisas na internet, se a gente pesquisar no site de busca, nós vamos ver casos de mulheres que morreram por causa de um aborto seguro e que, na verdade, houve uma sequela. Então, não dá para desengravidar. A partir do momento da anidação, inicia-se ali uma cascata de alteração. E se essa cascata é interrompida de forma brusca, forçada, induzida, isso gerará sequelas psicológicas, emocionais na vida daquela mulher. Por quê? O tempo inteiro ela vai refletir sobre isso. E há estudos científicos que comprovam que numa situação de estresse, essas mulheres são as primeiras a passarem, a serem vítimas de uma situação de assalto, por exemplo. Caso entrasse alguém aqui para fazer um assalto, alguma coisa, essas mulheres seriam as primeiras a sofrerem alguma coisa. Por quê? Não porque elas carregam em si um emblema ou um comunicado, eu abortei, mas porque o emocional delas está tão desequilibrado que qualquer coisa mínima vai deixá-las com o nervo à flor da pele. Então, toda essa tese para invocar o direito à vida, proibir e torturar o direito de viver, eu gostaria de pegar a frase de Mário Quintana, que ele fala que o aborto é um roubo do infinito. Não sei se os senhores conhecem Nick Cannon. Já ouviram falar? É um nome da música internacional muito famoso, um rapper muito famoso. E a história do Nick Cannon é um exemplo dessa frase. No caso dele, se ele tivesse sido abortado, seria um roubo do infinito. Nick Cannon tem 12 filhos, é um rapper americano muito famoso, faz rios de dinheiro, depois os senhores podem procurar, fez uma música enaltecendo a coragem e a decisão da mãe dele, que aos 17 anos
foi a uma clínica de aborto para abortá-lo e olhou as coisas ao redor e não estava muito satisfeita por estar ali. Na época eram $300 e ela virou as costas e foi embora. Está aí Nick Cannon. E ele fez uma música exatamente falando sobre isso. O que são $300 na minha vida? Quem te disse que eu não preciso viver? Né? Então, se ela tivesse abortado, seria um roubo do infinito. Ela não teria 12 netos, não sei quantos bisnetos poderão vir por aí. Para ficar mais fácil da gente entender, ele foi casado com Mariah Carey, uma outra cantora também famosa. Né? E a gente sabe que a nossa Constituição, no artigo 5º, defende a vida. Né? A vida é um direito inviolável. E, ao defender a vida, a gente sabe que a nossa Constituição também permite a morte, mas somente em casos de guerra. E aí, como é que a gente pode pensar que um bebê no ventre pode ser morto? Da mesma forma que não se pode pensar em colisão de direitos. Uma criança, por exemplo, como já disse, fruto de estupro. De onde vem essa medida de avaliação que uma vida vale mais que a outra? Nada justifica. Se nós formos buscar na filosofia, na antropologia, na sociologia, nós não vamos achar nenhuma menção que exalte o aborto. Vai sempre exaltar a vida como um direito natural. E quero deixar aqui claro que não sou a favor do estupro, mas sou a favor de penalizar o pai, o estuprador, não a criança. Punir o criminoso, não um ser inocente. E se a gente for cavucando mais ainda, a gente vê que existe o projeto Genoma. O projeto Genoma faz o quê? Estuda ali o zigoto e reconhece o zigoto como pessoa. Para o quê? Para aprovar medidas futuras para que salvaguarde essa vida com relação a determinadas doenças. Para que, a partir daquele estudo ali, já comece a ter uma qualidade de vida melhor para evitar as doenças. E aí, para finalizar, prometo, que estou de olho no relógio e no meu tempo, aqui em Cordeiro nós temos a APA. Que alegria termos a APA, uma área de preservação ambiental. A gente sabe que essa área é uma área restrita para algumas atividades e outras atividades são permitidas. Nós defendemos ovos de baleia na praia, ovos de tartaruga, desculpe, filhotes de baleia, mas não defendemos a vida. Uma vida que pensa, uma vida que raciocina, uma vida que pode nos trazer tantas e tantas coisas. E aí, para finalizar, eu quero aqui fazer quebrar algumas objeções que eles trazem. Né? A frase "meu corpo, minhas regras" fica muito óbvia no movimento feminista, quando eles dizem que é o corpo da mulher e ela faz dele o que quiser. E realmente é óbvio, ela faz dele o que quiser, mas do corpo dela, não do bebê que está nela, que já é corpo dela. Porque se eu puxasse o cabelo dessa mãe que está grávida e o bebê sentisse essa puxada de cabelo, eu poderia falar que é o corpo dela, mas não é. É um outro ser, é uma outra vida. Então, aqui a gente já quebra isso do meu corpo, minhas regras. Outra coisa que eles gostam de se basear também é no número. Dizem que no Brasil, 200 mil mulheres morrem por ano, porque cometem aborto e aborto clandestino, não sendo um aborto seguro. Vamos pensar na matemática que, me perdoem os professores, colegas meus de matemática, mas vocês sabem, né? Eu sou de linguagens, então, assim, não gosto muito da coisa, mas preciso falar. Se nós pegássemos 200 mil e multiplicássemos isso daí por 5, em 5 anos, nós teríamos 1 milhão de mulheres só no Brasil que morreriam por causa de aborto. E se a gente vai ao DataSUS, a gente vê que esses números caem por terra. Ou seja, eles criam falácias e se colar, colou. Mas a gente precisa buscar respaldo na realidade. Eu tenho aqui alguns dados. O último dado do DataSUS, de 2014, 41 mulheres morreram no Brasil por causa de aborto, né, que eles chamam que não é aborto seguro porque não está aprovado. Mas com relação a problemas de coração, 176 mil mulheres e um pouquinho morrem no Brasil por ano. Com relação a diabetes, 32.800 e poucas mulheres por ano.
E, na realidade, o dado mais recente de aborto são 53 mulheres. Então, assim, eles querem nos enfiar de goela abaixo uma numeração que não condiz com os dados que nós temos no DataSUS, que é o Sistema Único de Saúde. E ainda, uma outra falácia é que o bebê é um amontoado de células. E aqui eu já falei com os senhores, né, que não é um amontoado de células, porque uma mulher sabe que a partir do momento que ela engravida, o beta-HCG ele vai dobrando dia a dia. Tanto é que as mulheres que estão me assistindo podem até saber agora que, dependendo da quantidade de beta-HCG, existe um critério, né, no site de busca para falar as semanas de gestação que nós estamos. Então, vamos supor, você sabe que você está lá na 2ª semana de gestação ou na 4ª. Se o número não está batendo com aquele que está lá no site de busca, é um número acima, além, dobrado, você está grávida de gêmeos, ou até mais, né? Porque tem que obedecer também um padrão. Então, senhores, agradeço a oportunidade de estar aqui, de esclarecer a população. Agradeço em nome de todos os bebês não nascidos essa moção e já vou fazer um segundo pedido que vou deixar para o vereador Felipe falar, que depois, antes mesmo dessa moção, vários outros municípios criaram isso que o vereador Felipe vai vos propor. E com essa moção, muitos outros também. Para quê? Para que nós possamos conscientizar as nossas meninas, as nossas famílias, que toda vida vale. E que uma mulher é muito mais digno para ela e, até cientificamente comprovado, inclusive em casos de estupro, aquela mulher que decide dar o bebê para a adoção, ela sofre menos sequelas psicológicas do que aquela mulher que faz o aborto, né? Há estudos científicos para isso, que comprovam isso. E quero também dizer-vos que tudo que falo aqui, nada saiu da minha cabeça. Isso é fonte de muito estudo, de muita pesquisa, porque uma vez que eu me envolvi com a causa, nós somos treinados a todo tempo, nós passamos por formação com médicos, psicólogos, pessoas renomadas, para que a gente realmente conscientize outras pessoas. Agradeço a presença aqui. Obrigada. Este foi o posicionamento da moradora na Câmara dos Vereadores aqui no município de Cordeiro. E é claro que o painel Eduque apresenta toda a tribuna livre para que você tenha voz sobre os assuntos referentes à legislação em nosso município e também em todo o nosso território nacional. Um forte abraço, até a próxima programação. TV Eduque, passando conhecimento.